Oi, pessoal, estamos aqui outra vez, né, para dar continuidade à disciplina Processos Industriais de Fabricação. Meu nome é Oswaldo Luiz Agostinho, como vocês já sabem, e agora nós vamos dar continuidade, como eu falei, à lógica de geração de roteiros e processos de fabricação ou de manufatura, levando em conta um parâmetro importante, uma grandeza importante chamada sobremetal de usinagem. A nossa referência bibliográfica é aquela que eu já citei anteriormente para vocês, uma apostila minha chamada de Engenharia de Fabricação Mecânica. Então, na nossa aula 16, nós vamos falar de sobremetal de usinagem, né? dando as definições de conceitos principais, como sobremetal total, sobremetal intermediário, sobremetal unilateral, sobremetal bilateral, nominal, sobremetal real, sobremetal verificado. Aí nós vamos falar com vocês, com o item 2, o tal do sobremetal mínimo necessário, SN. Eu deixei aqui o texto inteiro, porque nas próximas aulas, o texto inteiro não, o índice inteiro, na próxima aula nós vamos falar então do que se chama de sobremetal mínimo operacional e de sobremetal máximo operacional. Já estou adiantando para vocês. Voltando ao esquema que vocês conhecem, ou ao diagrama lógico que vocês conhecem, não é? Nós temos aqui, então, o desenho da peça com suas dimensões, tolerâncias geométricas, dimensionais, etc. Temos aqui a peça final, que vai ser obtida ao fim do roteiro de manufatura, com suas dimensões, tolerâncias dimensionais, geométricas, etc. Deve haver uma relação de biunivocidade entre peça e desenho, desenho e peça. Nós já vimos com vocês como se escolhe peças em bruto. Nós já vimos com vocês como se introduzem os sistemas de referência através das chamadas operações iniciais. E essa aula nós vamos falar sobre sobremetal, né? Então, o que é sobremetal de usinagem, né? A gente fala aqui então que o formato, o tamanho e a qualidade da superfície de uma peça, as suas especificações são obtidas em operações de usinagem de uma peça em bruto, né? E numa sequência estruturada de operações que nós chamamos de roteiro de fabricação ou roteiro de manufatura. Então, para se vir de uma operação a outra, a gente vai removendo uma camada de material na forma de cavacos durante as operações, durante a usinagem, né? E essas remoções alteram as características das peças, vão alterando as características das peças. Então, a gente define sobremetal de usinagem, S, né? Como a camada de material a ser removido de uma superfície de uma peça durante a operação de usinagem, né? Como a gente sabe, como a gente tem conversado bastante, uma peça, ela, para ser completamente manufaturada, ela tem várias operações sequenciais, né? Que vem desde a peça em bruto até as especificações finais, que estão explicitadas no desenho da peça correspondente. Ou seja, lembrando que o desenho da peça tem que ter relação biunívoca com a peça pronta, né? Isso se consegue através de um bom dimensionamento de operações do roteiro, onde o sobremetal exerce uma importância muito grande nesse dimensionamento. Então, nós vamos agora passar por algumas definições, né? O sobremetal total S índice T
é a diferença das dimensões da peça bruta e da peça final, medidas a partir da mesma referência, né? Então, vocês têm a peça bruta, tem um diâmetro, esse diâmetro ele é usinado várias vezes e chega-se na dimensão final. A soma das remoções nas diversas operações é que nós chamamos de sobremetal total. Então, para superfícies externas, chamando de A índice P, a dimensão da peça em bruto, e A índice F, a dimensão da peça acabada ou peça final, o sobremetal total é igual à peça em bruto, a cota da peça em bruto menos a cota da peça final. E para superfícies internas, inverte-se, né? O sobremetal total é a diferença entre a cota da peça final menos a cota da peça em bruto. Ou seja, o sobremetal total é a soma de todos os sobremetais intermediários. Ou seja, voltando, né? O sobremetal total é a soma de todos os sobremetais intermediários. Portanto, ele é o sobremetal removido em todas as operações do roteiro, que compõem do roteiro de fabricação daquela peça, né? E SI, se vocês tiverem uma sequência de operações que vá da inicial até a final, e se nós chamarmos de operação I, uma qualquer do roteiro, né? Uma genérica do roteiro, a gente chama de SI os sobremetais intermediários correspondentes a cada operação de usinagem que são necessárias à manufatura da peça. Então, operação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, S1, S2, S3, S4, SI, SN, a somatória disso dá o sobremetal total. Aqui nós vemos uma classificação adicional. A remoção de material, ela pode ser unilateral para uma superfície, né? O que é sobremetal unilateral? É aquele que é removido em uma superfície ou um lado da peça. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma base, não é? Onde a gente, com uma fresa, né, uma ferramenta de fresagem, ela passa por aqui e remove os materiais, como a gente está indicando, que pode variar de um mínimo até um máximo, né? Essas cotas mínimas e máximas nós vamos ver com um pouco mais de detalhes quando nós formos discutir essa composição. Aqui nós vemos um exemplo de erro de fixação, né? Quando essa peça pode variar de H1 até H2. Então a gente tem uma composição que nós chamamos de εs, desvio de fixação, que nós vamos falar posteriormente com vocês. Mas é interessante vocês observarem que esse é o chamado sobremetal unilateral. É esta remoção feita somente em um lado da peça, né? Quando o sobremetal for bilateral, ele é removido nas duas faces da peça. Seja uma peça que não é assimilável a sólido de revolução, quando então se remove este material e este material, ou quando for uma peça assimilável a sólido de revolução, um eixo, né, onde se remove, no caso, em uma única operação, esse material aqui, né? Outras definições, o chamado sobremetal real é a camada de material que realmente é removida. É aquela camada de material que você remove da peça e que separa essa peça do meio ambiente, né? E o sobremetal verificado é o sobremetal real, que é
aferido por um instrumento de medida, né? Através de medição da dimensão da superfície nas operações anteriores e em execução. Sempre que possível, até para melhorar o bom dimensionamento de sobremetal, é interessante que o sobremetal verificado deva se aproximar o mais possível do real, tendo-se, portanto, condições de medição com instrumentos de medição adequados para aquela faixa de tolerâncias. É claro que o desvio correspondente entre o sobremetal real e o verificado é o que dá a confiabilidade da medida, né, da remoção. Vamos um pouco mais em frente agora, tendo se definido os parâmetros básicos de sobremetal, né, sobremetal real, verificado, máximo, mínimo, etc., total. Nós vamos agora definir o que nós entendemos por sobremetal S índice N, ou sobremetal mínimo necessário. É a mínima espessura de material entre duas operações que assegura a qualidade da superfície usinada ao mínimo custo. Ou seja, é aquela mínima remoção de material que você faz, nem mais, que seja o suficiente para manter a qualidade da superfície, portanto, a um custo mais baixo, né? O sobremetal necessário, ou mínimo necessário, ele é uma remoção de material praticamente de laboratório, digamos assim, né? Ou em peças que são fabricadas em baixíssimas séries. E ele leva em conta, primeiro, as influências da operação anterior. Se você está fazendo uma operação de torneamento e essa peça veio de uma operação anterior de forjamento, a operação anterior é a operação de forjamento. Se você está retificando uma superfície e que veio previamente de uma operação de torneamento, a operação anterior é a operação de torneamento. E ela introduz alguns desvios. A operação anterior tem a sua rugosidade superficial própria. Por exemplo, a operação de torneamento coloca na peça o valor da nossa rugosidade superficial inerente ao processo de torneamento, que é reconhecida depois como remoção na operação de retificação. A gente tem que ver qual é a profundidade da camada afetada, né, metalurgicamente. E quais são os desvios geométricos. Então, são todas as alterações que são devidas à operação. Passando por isso, nós vamos para as alterações que são devidas à operação sendo executada. Por exemplo, você torneou e agora está retificando. Você forjou e agora está torneando. Então, essa operação sendo executada. Quais são os desvios geométricos de localização e fixação das peças? Então, essa figura mostra bem o seguinte, né? Aqui nós temos uma superfície externa, né? Onde A é a parte da camada da superfície que está sendo removida durante a usinagem, né? Esta parte aqui já está sendo removida. Sendo que nela existe a altura da rugosidade superficial que veio da operação anterior. A parte B, é claro que isso foi feito em um corte, né? A parte B é a parte da camada de superfície que foi endurecida durante uma operação de
tratamento térmico. Então, se você está na operação de retificação, você tem que considerar. E a parte C é a estrutura normal do material, né? R máximo é a altura máxima da rugosidade e T é a altura da camada, essa cota aqui é a altura da camada metalurgicamente afetada. Isso é o mesmo raciocínio, né? Só que para dimensões internas, e é praticamente o mesmo slide, trocando somente a figura por superfície externa, de superfície externa para a superfície interna. Agora vamos ver quais são as influências da operação que está sendo executada. Por exemplo, torneamento se foi forjado, retificação se foi torneado anteriormente. São chamados desvios de localização epsilon. São aqueles que ocorrem durante a mudança de referência. Por exemplo, essa peça. Se vocês têm aqui o sistema de referência inicial, aí vocês mudam a referência para cá, encostam aqui, nesta face da peça, o que ocorre é que vai haver um desvio de localização, ou seja, um desvio de perpendicularismo, que deve ser previsto pela remoção total de material, né? Que é o S0', que é esta cota aqui. Enquanto que S de epsilon L é esta cota de material que tem que ser prevista devido ao erro de localização, né? No erro de nós falamos sobre o erro de localização. Vamos falar agora sobre o erro de fixação, né? Ou chamados desvios de fixação. São aqueles que acontecem por deformação das peças, devido à falta de rigidez, quando vocês aplicam sistemas ou dispositivos de fixação. É o caso aqui, uma carcaça como essa, né? Ela é presa, ela é localizada aqui por baixo, não é? E é presa com 2 grampos hidráulicos, prendem ela na placa. Então, quando as fresas passarem, devido à deformação da peça que está mostrada aqui, vocês têm que prever uma certa variação de sobremetal, tem que prever o sobremetal devido a essa deformidade, não? Então, S0' esse sobremetal aqui, é o sobremetal necessário para compensar o erro de fixação, que é este aqui, né? Se vocês não fizerem essa compensação, a peça, quando for fresada, ficará manchada, não será completamente usinada. O mesmo para eixos, né? Eixos esbeltos, onde L é muito maior com relação a D, vocês fixam em ponto e contraponto e aplicam um contraponto hidráulico aqui. Vai ocorrer um desvio de empenamento ou de retilineidade, né? Com a peça, devido ao erro de fixação ou ao desvio de fixação, εF. Então, εF é o erro de fixação devido à pressão que está exercida no contraponto, e S0' é o valor da remoção prevista devido a essa deformação. Feitas essas definições de sobremetal necessário, o próximo passo será a gente colocar esses conceitos em condições operacionais de fábrica, né? Onde se fabrica em lotes maiores, em quantidades maiores, com variações de máquinas. Então, daí nós vamos definir o que nós chamamos de sobremetal mínimo operacional, não mais necessário, SM, que é então o sobremetal entre operações e quando se aplica um fator de segurança K sobre o sobremetal necessário para compensar as variações como idade de máquinas, seleção aleatória de máquinas, ferramentas, operação da fábrica, etc. Então, o conceito de
sobremetal operacional, SM, está muito ligado ao conceito de sobremetal necessário. Só que a ele se aplica um coeficiente de segurança para as condições operacionais, conforme a gente já falou aqui. Esse conceito nós vamos falar na próxima aula. Vamos então continuar a desenvolver o assunto de sobremetal, já falando agora sobre sobremetal operacional, SM. Com isso a gente encerra essa aula e na próxima aula nós continuamos com o mesmo assunto de sobremetal. Muito obrigado, até a próxima.